Que a doce e meiga paz do Mestre amado Jesus envolva todos nós, homens e espíritos, que aqui nos encontramos. Trazemos um abraço amigo e fraterno de todos nós que fazemos o Grupo Espírita Casa do Caminho, situado no bairro de Cajueiro Seco, na cidade de Jaboatão dos Guararapes, onde nós moramos. Então é um imenso prazer retornarmos novamente a esta casa com um tema bastante atual e reflexível, para que a gente possa tecer comentários à luz da doutrina espírita e buscarmos dentro dessa reflexão entendermos o porquê da ainda a humanidade sofrer e por que ainda não somos felizes. Inicialmente, eu vou lançar uma pergunta, mas não é preciso que ninguém responda, pensem nessa pergunta. E se nós pensássemos agora, qual é a verdadeira felicidade? Porque o tema egoísmo, o maior obstáculo para a felicidade do homem. Então, qual seria de fato a verdadeira felicidade? Por que tantos de nós a buscamos? Sabemos que no Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus ele narra de que a felicidade não é deste mundo. E ele diz com propriedade, a felicidade plena não é deste orbe. Porém, a felicidade relativa, o homem poderá sim buscá-la constantemente, assim afirma o nosso codificador Allan Kardec. Está em nossas mãos o veículo para ser feliz ou não, de acordo com as nossas atitudes, de acordo com aquilo que nós nos propomos a realizar na existência atual. Somos espíritos mortais, porém, temos a responsabilidade de cooperarmos com a criação na transformação do mundo a partir de nós e a partir da nossa reforma íntima. Então vejamos de que, na realidade, quando nós vamos buscar lá o entendimento sobre o egoísmo, Allan Kardec, o codificador, ele vai nos trazer no Livro dos Espíritos, certo? Ele vai nos trazer as questões 613 em diante, que vai falar sobre a questão do egoísmo. E nós vamos entender que, de fato, como é que se dá, como este processo acontece. Então, 608 aqui do Livro dos Espíritos. Então, vamos pegar aqui a mensagem para a gente falar para vocês que foi perguntado a Allan Kardec sobre isso. Então, nós vemos de que o egoísmo ainda é, como narra Emmanuel na mensagem O Egoísmo, do livro Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos diz de que o egoísmo é a chaga, a grande chaga da humanidade. É ele que nos leva a essa busca constante apenas do ego, do nosso interesse próprio, sem pensarmos na realidade no outro. Então, nós precisamos entender, a causa primária das dores humanas, elas estão realmente não no exterior, não é algo de fora, mas está no interior. A chaga da humanidade é o egoísmo. É essa concentração em nós mesmos, muitas vezes, pela posse da questão material, que nos fornece a própria existência, e nessa busca de forma constante, nós muitas vezes nos perdemos no caminho. Então, precisamos entender qual o meu papel aqui na nossa existência. Qual a minha responsabilidade com a criação divina enquanto espírito imortal? O que fazer para domar de fato as nossas más inclinações? O que o homem precisa recorrer para se conscientizar de que essa chaga que ainda comete a nossa sociedade nos leva simplesmente ao sofrimento? Porque aparentemente, nós vemos tudo isso
Aí nós vemos de que o que é que acontece? Nós estamos vivendo um mundo de tecnologia. Nós estamos vivendo o século XXI, o século das transformações. Mas por que verdadeiramente o homem ainda não é feliz? Porque nós vemos muitos homens, no sentido geral, o homem e a mulher, não ter a felicidade, embora tenha tudo, exatamente, materialmente se falando, que poderia proporcionar-lhe o bem-estar e a saúde. Mas essa saúde ele não encontra. Então vejamos de que não é no exterior, mas é no interior. É nesse mergulho em si mesmo, é nessa busca constante de percebermos enquanto espíritos e nos modificarmos na estrada da vida de forma lenta, é claro, mas que seja sucessivamente a nossa meta para a nossa transformação moral aqui no plano físico. Então vejamos de que todos nós precisamos agir realmente. Então, na questão 913, certo? Allan Kardec, ele vai definir a questão do egoísmo. E ele pergunta assim: dentre os vícios, qual é que se põe a considerar radical? Entre os vícios, porque nós sabemos de que nós homens temos alguns vícios que ainda nos envolvem. Aí ele diz: temos-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Porque os espíritos vão dizer aqui que é o egoísmo. Se deriva todo o mal, estudai todos os vícios, todas as misérias, e no fundo, há egoísmo. Então, o egoísmo é de fato a chaga que não apenas gera os vícios, como também as misérias humanas. Então, vejamos de que o poder que o homem tem aqui na Terra é um poder temporal. É aquele que exercemos enquanto estamos na estrada. Todavia, ao retornarmos ao mundo espiritual, este poder ao qual é nos dado deixa de existir. Mas nós teremos a responsabilidade de prestarmos contas do uso desse poder aqui sobre a Terra. E aí eu depois convido vocês a estudarem, certo? Eu grifo só algumas coisas no livro e ele diz assim: quem quiser desde esta vida, está lá na questão ainda 913, veja o aconselhamento dos Espíritos. Quem quiser desde esta vida ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar do seu coração de todo sentimento o egoísmo. Então, é um exercício que a gente precisa fazer a partir de agora, né? Já deveríamos ter começado, de fato. Não é algo que a gente pode esperar. Se a gente quer chegar à perfeição, porque os espíritos, embora tenham sido criados, e são criados por Deus ainda, na simplicidade e ignorância, Deus outorgou a nós, espíritos, a inteligência e o livre-arbítrio, que nos impulsiona no reino animal de forma diferente. Porque nós não agimos por impulso, deveríamos agir por razão, porque nós temos a inteligência ao nosso favor. Então, essa inteligência que deverá realmente suprir as nossas necessidades. Visto o seu egoísmo incompatível com a justiça do amor e da caridade. Então, o egoísmo ele é incompatível com aquilo que Jesus prega, que é a lei de amor e de caridade. Como é que nós podemos amar e sermos caridosos quando nós, exatamente, estamos nesse sentimento egóico, pensando unicamente em nós, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, como muitas pessoas imaginam. Mas e o outro que está ao lado? Não é esse outro que está próximo, mas o próximo em si que está ao nosso derredor. Necessitando, muitas vezes, do acolhimento, da palavra que soergue, do sorriso que refaz a criatura humana, do aperto de mão dado para alguém, exatamente no momento em que se encontra na sua fase mais desafiadora da sua existência.
vejamos que nós podemos, de fato, transformarmos as nossas vidas a partir deste momento. Então, o egoísmo é, de fato, né, o mais radical e dele vai derivar todos esses vícios. E entre eles, a ganância, o orgulho, o ciúme, a inveja, todos esses vícios que ainda nós possuímos de alguma forma, né? Mas que precisamos erradicá-lo, ou seja, retirar. O processo é difícil, talvez seja momentâneo, mas nós precisamos insistir, como nos diz o adágio popular. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A pedra está ali e a água começa a gotejar. Simplesmente com o passar do tempo, há uma fragmentação daquela rocha. E assim somos nós, espíritos. Não podemos nos endurecer ainda nessa questão do nosso egoísmo e do nosso orgulho. Precisamos abrir as portas do nosso coração no sentido de deixar que o Cristo venha até nós nesse convite transformador da verdade. Porque ele dissera com muita propriedade: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E nós temos hoje a verdade em nossas mãos. Temos a doutrina dos Espíritos, que é o Consolador prometido pelo Cristo, que nos disse que nós não seríamos órfãos, porque ele traria um novo consolo. Um consolo que ia dizer tudo o que ele disse e muito mais, mas, sobretudo, ia nos impulsionar no caminho da estrada do bem. E nós precisamos entender. Então, a gente precisa também analisar egoísmo versus amor próprio. Porque, às vezes, nós temos o egoísmo, né? E também a questão do autocuidado. Como é que nós precisamos nos cuidar? Então, nós sabemos de que o egoísmo, ele é diferente. É o que anula o outro para satisfazer a si mesmo. Então, eu não penso exatamente no outro. Eu penso simplesmente em mim. E depois a gente vê como fica os outros. Mas Jesus nos ensinou na regra áurea, no mandamento maior: amarás a teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Esta regra a qual nós precisamos nos beneficiar e beneficiar aqueles que nos rodeiam, a fim de que a gente possa permitir-se nessa estrada realmente esse movimento de transformação. Mas nós sabemos de que muitas vezes nós somos levados ainda pela questão da paixão. Não a paixão no sentido vulgar do termo, a paixão de um homem e uma mulher ou do relacionamento a dois, mas a paixão no sentido realmente em que nós muitas vezes temos uma paixão por determinada coisa, mas a paixão é algo passageiro, é algo que perece rapidamente. Nós precisamos entendermos isso. Então, não mais, né? A visão espírita nos mostra que as paixões, ela tem um significado profundo e urgente para a nossa evolução. Então, ela nos mostra de que podemos evoluir também através disso. Mas a gente precisa entender como é que nós vamos direcionar os nossos passos. Como é que nós vamos, de fato? Porque as paixões, elas estão nas forças da natureza, certo? Como a água, né? Apaga o fogo. Se o fogo, de fato, ele for colocado em um lugar, ele pode aquecer. Mas se ele tomar uma proporção desavorada, ele pode destruir tudo. Assim são as paixões. A paixão, no sentido natural da coisa, ela é positiva até não ser algo exagerado, a não ser algo que nos coloque em vias de sofrimento. E aí, o egoísmo, de fato, é essa chaga da humanidade, como também a chaga da nossa sociedade. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, certo? Nós temos uma mensagem de Emmanuel e temos uma mensagem do Espírito Pascual, certo? Então, todas duas relacionadas ao egoísmo. Emmanuel, ele diz lá, inicialmente, na sua mensagem:
O egoísmo chaga da humanidade, que tem de desaparecer da Terra. Ora, como é que nós podemos fazer com que essa chaga, ainda da nossa sociedade, ela possa desaparecer da Terra? Há um outro caminho a percorrer, algo que nós precisamos fazer. Então, seria de fato necessário que houvesse por parte de todos nós que aqui nos encontramos essa sensibilidade de entendermos de que não é algo bom. E quando algo não é bom, a gente precisa de fato retirar. A gente precisa, qual a casa que a gente varre, tirando a sujeira, não para colocar debaixo do tapete, mas para colocar para fora, a gente precisa também tirar do nosso universo interno o egoísmo que ainda existe. E ele diz aqui assim: digo-vos, eu não estou lendo a mensagem, viu? Está bem aqui, ó, pintadinho bem pequenininho. Depois vocês leiam, tá certo? O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. E Emmanuel diz assim: digo, coragem, porque dela mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo. Então, ele diz aqui na mensagem de que todos nós precisamos direcionar as nossas armas, arma no sentido de esforço, né, para a gente superar esse momento. Todos nós precisamos direcionar nossas armas para erradicar o egoísmo. E ele diz aqui que é coragem. Tem que se ter coragem mesmo para, como ele diz aqui, vencer-se a si mesmo. Não é vencer o outro, porque às vezes nós nos preocupamos com quem está em volta, né? A gente fica tão preocupado com o outro, mas a gente precisa vencer a nós mesmos. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 919, que tem titulado Conhecer-te a si mesmo, o nosso irmão Santo Agostinho, ele já nos convida a este movimento de reflexão. E a cada noite, a gente, ao deitar, a gente pensar se eu fiz o bem que eu poderia ter feito no dia de hoje, se eu machuquei com alguma palavra alguém, ou se eu deixei de fazer alguma coisa. Então, é esse conhecer-se, essa luta consigo mesmo. E ele diz aqui, ele é filho do orgulho. Veja o egoísmo de quem é filho. Filho do orgulho, Emmanuel diz aqui. Ele é filho do orgulho e é causador de todas as misérias terrenas. Então, o egoísmo é algo que realmente aplaca a nossa sociedade de forma negativa. E nós precisamos buscar, de fato, esse conhecimento, não apenas para assimilarmos e refletirmos, mas para colocarmos em prática em nosso cotidiano, examinando exatamente esse nosso eu. Como ele diz aqui, é uma coragem que a gente tem que ter para vencer-se a si mesmo. Porque o maior obstáculo da nossa evolução espiritual não é o outro, somos nós, que muitas vezes não compreendemos a máxima divina, a estrutura na qual nós estamos inseridos e as oportunidades que o mundo maior nos oferece, e simplesmente nós, como um dito popular, a gente vai como o poeta diz aí, deixa a vida me levar. E a gente não pode deixar que a vida nos leve. A gente precisa direcionar as nossas vidas para o caminho da positividade. E aí nos diz. Ele traz aqui 2 exemplos na mensagem de Emmanuel. Ele traz a figura de Jesus e ele traz a figura de Pôncio Pilatos. Ele diz que a figura de Jesus expressa exatamente esse amor, esta humildade, esse sentimento nobre pelo qual ele aqui esteve, certo? Ele diz que é o exemplo, Jesus nos deu um exemplo de amor e de caridade. Quando ele refere-se a Pôncio Pilatos, né? Pôncio Pilatos, que vocês todos conhecem nas escrituras, né? Então ele diz que ele, né, é do egoísmo. Por que do egoísmo? Porque embora naquele momento em que Jesus foi preso e tudo mais,
que foi levado à sua presença, ele simplesmente lavou as mãos. Exatamente num sentimento egoístico. Porque ele poderia muito bem ter ali examinado com justiça aquele homem. Mas ele o entregou para que o povo pudesse decidir entre ele e Barrabás. E nós sabemos da história. Então vejamos de que Emmanuel nos mostra claramente exatamente o primeiro, que é Jesus, ele percorre as santas estações, mostrando, de fato, este amor e essa caridade. Em nenhum momento ele, de fato, rebelou-se. Ele posicionou-se de forma afetiva, sempre se colocando ali naquele lugar. Porém, Pôncio Pilatos foi como nós, muitas vezes, na sociedade egoísta, deixando para trás quantas muitas vezes ocorre que diz assim, mas eu não tenho nada com isso. E nós lavamos as mãos. Não é verdade? Mas nós precisamos entender que neste conjunto que nós nos encontramos enquanto espíritos, nesta coletividade, nós estamos emaranhados uns com os outros. Nós precisamos entender que muitas vezes a minha ação, certo? Ela pode afetar o outro também em outro lugar. Porque o meu pensamento, ele vibra. O meu pensamento faz com que a terra onde nós nos encontramos receba, de fato, a influenciação dos espíritos. E nós, o que estamos, de fato, idealizando? O que estamos pensando exatamente nesse momento? Quais os movimentos de transformação ao qual nós buscamos na atualidade para superarmos as dores, mas, sobretudo, entendermos de que o nosso maior desafio é a nossa evolução. É esta evolução que dará-se com centenas de milênios, nós sabemos, porque uma só existência, o homem não conseguirá, de fato, na sua plenitude, evoluir espiritualmente e materialmente. Muitas vezes, no campo da ciência, da tecnologia e do conhecimento, o homem se expande. Entretanto, no campo da moralidade, está aquém aos princípios divinos. Afasta-se totalmente, porque ainda não encontrou, de fato, a verdade. É preciso que a gente caminhe com a balança da sabedoria, mas a nossa reforma íntima de forma equilibrada. Busquemos em nós os passos para exatamente iniciarmos esse caminho. Porque quando nós, aqui na Terra, focamos em algo ou queremos desejosos, a gente diz, tem que ter foco. A gente tem que ter uma meta. E a gente constrói a meta, o foco que a gente deseja. E quando lutamos muito, nós conseguimos, de fato, alcançar essa vitória. Assim, a gente precisa entender de que a vitória do Espírito está em nós mesmos, nesse movimento pelo qual a gente precisa, de fato, entender. E quais seriam, de fato, as consequências espirituais e também as consequências sociais dentro desse mecanismo do ego exacerbado, do egoísmo na nossa sociedade? E aí nós vemos de que, primeiro, no indivíduo, vai ocorrer o isolamento. A gente isola-se ali. O isolamento afetuoso, a insatisfação, a gente nunca está satisfeito com aquilo que nós temos, o apego excessivo pelas coisas materiais. Então, há pessoas que são muito presas às coisas que são de cunho material. Tudo isso que nós temos aqui é de usufruto. A casa, o carro, né? Nada disso a gente leva, porque até o nosso corpo físico, que é o instrumento pelo qual estamos usando nesse exato momento, ele perecerá. Mas o que ficará de fato são os conhecimentos. O que ficará de fato é a construção do caminho ao qual nós logramos para ascendermos na escala espiritual. Então a gente precisa
tirar de fato essa questão aí. E o sofrimento pelas imperfeições da vida, ante a vida. Então, o sofrer não é algo negativo, mas é algo que nos leva ao conhecimento da verdade. No Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz que a dor é o grande lenitivo ao qual Deus se utiliza para fazer com que os homens percebam a verdade. Então, muitas vezes, nós estamos na zona de conforto e tudo está muito bem e agradável. Mas, exatamente, algo nos acontece, ou com alguém que está ao nosso lado, para nos chamar a atenção. E é exatamente quando nós nos debruçamos e pensamos, né? Quantas vezes? Mas comigo, que sou orador espírita, comigo que faço evangelização, comigo que aplico o passe, mas todos nós estamos na mesma condição enquanto espíritos imortais. Estamos buscando constantemente essa luta conosco mesmo para a nossa melhoria e a nossa satisfação. Na sociedade, o egoísmo tem desencadeado muitas situações as quais vivenciamos nos dias atuais. A desigualdade social. Então, a desigualdade social existe e nós sabemos de que ela existe, né? É fato. Existe a desigualdade social. As guerras. As guerras que deveriam ser algo do passado tornam-se algo do presente. E homens, por egoísmo, pela questão da conquista, da questão material, pelo orgulho ferido, matam-se constantemente na busca de um poder temporário daqui na Terra. Então vejamos de que o egoísmo, a degradação das relações familiares, que muitas vezes, quando o egoísmo toma conta do lar, nós vamos ter as nossas relações realmente abaladas. É preciso entender que o mecanismo deste cadinho abençoado chamado família não é uma arena de luta, mas é de fato uma escola, a qual nós, enquanto pais, filhos e familiares, nos percebemos enquanto espíritos e precisamos traçar caminhos e metas para que a gente possa, dentro da nossa existência atual, conseguirmos validar a senha sublime a qual Jesus tanto fala, de que é o amor e a humildade. Então, nós precisamos entendermos de que isso é necessário que a gente possa fazer em nossos corações. A questão 914 do Livro dos Espíritos. Fundando-se o egoísmo no sentimento de interesse pessoal, bem difícil aparece extirpá-lo inteiramente do coração humano. Chegar-se-á a consegui-lo? Veja, ele pergunta aos espíritos, né, aqui claramente, de que o egoísmo é esse sentimento que realmente de interesse pessoal, mas ele diz assim, será que um dia ele será erradicado da Terra? A gente vai deixar de existir? Aí veja a resposta dos espíritos. À medida em que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão as coisas materiais. Então há uma necessidade de espiritualidade, né? De espiritualização do homem. Quando o homem perceber-se de forma como esse ser espiritual, nós deixaremos de lado esse egoísmo que ainda temos arraigado em cada um de nós. E ele diz aqui ainda na questão 915. Por ser inerente à espécie humana, o egoísmo não constituirá sempre um obstáculo ao reino do bem absoluto na Terra? E aí eu peguei só um trechinho. Ora, depurando-se por encarnações sucessivas,
os espíritos despojam do egoísmo como de outras impurezas. Então, ele quer dizer o que aqui? Ele quer nos mostrar que, de forma sucessiva, nas nossas migrações, no processo reencarnatório, a gente vai depurar-se. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que no início, o homem tem apenas instintos. Depurado, ele passa a ter sensações, né? E depois ele mostra de que, após esse sentimento corrompidos, ele passa depois a ter sentimento. E o sentimento, na excelência, é o amor. É o amor que transforma, é o amor que liberta, é o amor que realmente faz com que nós possamos compreender o quanto nós precisamos investir na nossa própria felicidade. Mas esta felicidade dependerá unicamente de como nós estamos hoje nos colocando na nossa própria existência. Há um fato importante que a gente não pode esquecer de falar aqui, de que é, de fato, a semeadura. O Cristo nos mostra de que o homem pode semear constantemente. E nós semeamos a cada existência. Mas a nossa semeadura ela é algo livre. Nós saímos a semear da forma que queremos, onde queremos e como podemos, exatamente nesse momento. Mas, o final de tudo, a colheita não será obrigatória. Semear, na verdade, é algo que a gente pode fazer ou não, de acordo com a nossa vontade e o nosso desenvolvimento livre-arbítrio. Mas a colheita ela será, de fato, obrigatória dentro do campo em que nós nos encontrarmos para prestarmos contas ao divino. Então, esse é o sentimento que a gente traz. Aí poderíamos perguntar para nós mesmos, por que o egoísmo, de fato, impede a nossa felicidade? O que é que faz essa chaga que se encontra na sociedade, impedindo de fato que eu seja feliz, ou que nós sejamos felizes, né? E aí nós vemos de que o egoísta ele busca a felicidade acumulando bens. Quanto mais ele tem, mais ele quer, né? Às vezes nós vemos de que não há uma necessidade, mas de fato aquele que tem o poder de posse, quanto mais ele tem, mais ele quer. E o egoísta ele vai acumulando esses bens. Ele busca a atenção, ele busca a questão dos privilégios, mas ele perde-se. Por quê? A matéria é transitória. Então, aquilo que ele busca, a felicidade, né? A gente vê quando criança, né? A gente quer muito um presente. E os pais fazem de tudo para nos dar o presente. E compra o presente. A criança, de pronto, se encanta com aquele brinquedo que recebera. E fica muito feliz, brinca algumas horas, e depois o que é que acontece? A criança esquece o brinquedo de lado. Para ela, aquilo já não tem mais sentido. Né? Foi um momento em que ele tinha vontade de ter, e aquilo passou, e agora segue na busca de outra coisa que vai satisfazer, de fato, a sua vontade. Assim somos nós. Então, é também aquele que vive sob o constante medo da perda. Porque tem algo e tem medo de perder. Né? E nós sabemos, né, de que as coisas são transitórias. Nós temos tudo ao nosso favor, mas também nós sabemos de quando nós retornarmos, tudo ficará para aqueles que ficam, né? E vão dar, de fato, a questão de continuidade às suas existências, vivendo aqui no plano físico. Então, a gente precisa entender isso, certo? Então, no livro
Perfeição Moral, escrito por Celeste Santiago, ela traz uma mensagem intitulada Combate ao Egoísmo, que a gente também não vai ler a mensagem, certo? Então, ela diz que nós precisamos estimular a predominância da vida moral sobre a vida material. Então, a gente precisa buscar esse campo de moralização. Então, a gente precisa, dentro desse conjunto, fazermos com que as coisas da matéria, elas são importantes, sim, porque a gente precisa ter um lar, a gente precisa ter um veículo, quem tem, precisa de tudo isso. Mas a gente precisa entender que todas essas coisas, elas são passageiras, certo? Ela nos diz na sua mensagem que o Evangelho e o estudo da doutrina espírita vamos compreendendo assim como nós, existem pessoas que sofrem e são carentes de auxílio, carentes da palavra, carentes da ajuda, todas essas são. E aí nós nos perguntamos, quantas vezes nós que estamos aqui de forma nesse conjunto de espíritos encarnados e desencarnados, nós temos a oportunidade de partilhar com o outro algo que muitas vezes, por uma coisa qualquer da nossa vida, uma pressa, a gente deixa de fazer. E a gente diz assim, não, agora não é o momento, depois eu faço. E a gente deixa para trás. Então, é necessário que a gente busque os menos felizes, as criaturas que aguardam, de alguma forma, um auxílio que vai refrigerizar a sua alma, que vai lhe dar nesse exato momento aquilo que ele mais precisa. Porque para nós, talvez, aquilo não seja algo tão grande, mas para o outro, sentir-se acolhido diante de uma palavra, diante de um afeto, quando nós chegamos à casa espírita, que somos bem recebidos, e que alguém pergunta como vai você, ou como você está, e às vezes nós não estamos bem, é exatamente esse acolhimento que faz com que fortaleça-se a nossa fé para que a gente busque, de fato, a nossa felicidade. Que é a lei de solidariedade e de progresso. Então, nós somos seres gregários, né? Nós somos criados para uma evolução coletiva. Nós dependemos uns dos outros para que possamos marchar para a construção do reino de Deus aqui na Terra. Jesus narra de que, enquanto uma gota de sangue, enquanto o sofrimento alheio existir sobre nós, verdadeiramente ainda não será chamado o reino dos céus. É preciso que a gente volte para essa luta diária, para a construção do reino a partir da nossa evolução. Porque a lei de justiça, de amor e de caridade, ela nos ensina de que a felicidade não só é possível com o compartilhamento. A gente só pode ser feliz quando a gente compartilha com o outro. Quando nós nos isolamos, exatamente nós somos convidados para esse processo. Então, vejamos de que a mensagem, ela nos leva a esse significado. Então, vamos lá. Eu estou aqui seguindo o roteiro. Tá dando para entender, tá? Tranquilo? Vamos lá. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo vai nos convidar para que a gente possa se debruçar, eu já falei para vocês, lá no capítulo 11, item 11 e 12, mensagem de Emmanuel e de Pascoal, certo? E aí a gente precisa agora buscar. Ora, eu já sei que o egoísmo é a chaga da humanidade. Emmanuel reporta-se, Pascoal fala e nos mostra como nós precisamos agir. Mas qual seria, de fato, a forma para combater e vencermos o egoísmo, certo? Então, primeiro, a gente precisa reconhecer as nossas próprias tendências
egoísta do nosso dia a dia. Então, não é o outro que vai dizer assim, olha, diz você. Não. Somos nós que vamos nos identificar enquanto egoístas que ainda somos e vamos procurar, dentro dessas tendências egoístas no nosso dia a dia, então a gente vai buscar a convivência familiar. Como é que eu estou me relacionando com o meu cônjuge, ou com o meu filho, ou com o sogro, ou com a sogra, ou com aqueles que fazem a família? Como é que nós estamos nos relacionando com estes? No nosso trabalho, e o trabalho é um lugar realmente, é uma escola de aprendizagem, né? A gente sabe disso, né? Quem trabalha sabe que temos amigos, né, que querem ver o nosso crescimento e temos aqueles que também torcem o contrário. Mas, mesmo assim, é onde a gente precisa, dentro das relações interpessoais, trabalharmos em nós para nos tornarmos melhores, né? E, às vezes, silenciar diante de algumas coisas, porque quando nós o fazemos, né, a pessoa até espera que você revide. Mas quando você não revida, parece que a pessoa ainda fica pior, porque ela fica se sentindo chateada. Eu fiz, mas ele não diz nada, né? E aí a gente precisa ter esse cuidado. No trânsito também. Nós sabemos de que o trânsito, né, hoje, são muitos carros. E as infrações de trânsito, né, as barbeiragens, as situações bruscas que ocorrem. E às vezes as pessoas perdem a vida por conta do egoísmo. Porque simplesmente vão bater de frente com o outro, não conhece, não sabe, e exatamente aquilo que não é bom acontece naquele instante. Então, às vezes, é preciso a gente, né, se acalmar, deixar com que as coisas aconteçam, esfriando o nosso coração para esse movimento. Então, nós precisamos praticar o altruísmo e a caridade, certo? Por quê? Precisamos exercitar a empatia. A empatia colocando-se no lugar do outro e pensando, olha, se fosse comigo, eu gostaria que fosse feito isso. Então, a gente pensar antes de julgar ou de agir. Porque o que a gente faz, muitas vezes? A gente vai logo julgando, né? A gente julga as pessoas, às vezes, quando nós conhecemos a fachada da pessoa. Aí a pessoa diz assim, aquela pessoa é uma pessoa isso. Mas não conhece-se um livro pela capa, a não ser quando nós folheamos e vemos o verdadeiro sentido da lição que o livro traz. Então, assim, são pessoas, né? A gente pode transmitir algo momentaneamente, mas não é aquilo que somos, né? Nós somos muito mais. Então, a gente precisa entender essa questão. Aí aqui, ó, vamos para questão 888. Oitocentos e oitenta e seis. Caridade e amor ao próximo. O que tem aqui, né? Mostrando para que a gente faça. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Então, nós sabemos de que os espíritos, eles dizem a gente aqui de que a caridade é benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e o perdão das ofensas. É assim que Jesus entende o processo da caridade. Não simplesmente como uma esmola, como as pessoas às vezes acreditam ser. E a caridade ela ainda se sobrepõe, porque nós temos a caridade moral e a caridade material. A caridade material é mais fácil de se realizar. A moral é preciso que a gente se coloque à escuta do outro.
É preciso que a gente entenda a dor alheia para, de fato, sermos indulgentes, sermos benevolentes e, no momento exato, exercermos o perdão das ofensas. Aquilo que nos fizeram, para que a gente eles assim, o amor e a caridade são complementos da lei e da justiça, pois amar ao próximo é fazer todo o bem que nos seja possível e que desejamos que nos fosse feito. Amai-vos os outros, irmãos. Então, vejam a lição. Então, para que a gente possa realizar a nossa transformação moral, nós precisamos deixar o egoísmo de lado, né? Precisamos atenuar a nossa vida moral, predominando sobre a vida material. Precisamos agir corretamente conosco mesmo para com o próximo. Precisamos investir no campo da verdade para que Jesus ele seja de fato o guia, que ele seja modelo, que ele nos leve a esse momento, certo? Para que a gente possa entender que nós somos felizes e podemos ser felizes. Porque a pergunta que eu fiz lá, qual a verdadeira felicidade, né? E que eu deixei vocês inicialmente, todos, né? De fato, pensando. Então, cada um aqui teria uma palavra para dizer o que é felicidade. Então, a felicidade pode ser, exatamente neste momento, aquele que se encontra no hospital, que não consegue mais beber água. E quando alguém passa-lhe o algodão, molhando os lábios. É felicidade. A felicidade pode ser um alimento para aquele que passou o dia sem nada comer e no final da tarde as caravanas de diversas religiões passam nas ruas do Recife e outros bairros e levam alimento. Pode ser a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade pode ser a mãe recebendo o filho em seus braços, do retorno de uma viagem ou a partir do nascimento, da realização de um sonho, da conquista de uma casa, enfim, a nossa felicidade, ela pode ser qualquer coisa que nós quisermos. Porém, é necessário enfatizarmos aqui de que a gente precisa ser feliz. Simplesmente por ser feliz, amando, servindo e colocando-se sempre no lugar daquele que veio, não para ser servido, como o próprio Jesus dissera, mas para servir os outros. Que aqueles que nos buscam através de uma palavra amiga, de uma prece, a gente possa estender sempre as mãos e agradecer a Deus, sempre, constantemente. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de abrir os olhos. Obrigado, Senhor, pelo instante da vida, pela oportunidade que temos de conhecer a Tua doutrina. Que Teu amor sacrossanto possa identificar as nossas vidas, mas possa também nos impulsionar, Senhor, a essa transformação moral, a qual todos nós estamos fadados, pois a nossa meta e o nosso objetivo maior não é simplesmente passearmos aqui no plano físico, mas é trabalharmos em busca da nossa evolução espiritual. Um dia sairemos da animalidade em que nos encontramos para a agilitude do Espírito, nos transformando em espíritos puros. Mas alguém pode dizer, que pretensão? Não, fomos criados para isso. Todos nós estamos aqui. Pensemos na escala de Jacó, de que na realidade cada degrau vai nos levar à nossa transformação moral. E sendo assim, deixo aqui um abraço amigo e fraterno, desejoso de muita paz e luz no coração de todos. Fiquem com Deus.